As melhores você só ouve aqui na Rádio Fé em Ação. Fé em Ação. Programa Mulheres Segundo o Coração de Deus, das 15 às 16 horas, às quartas, quintas e sextas-feiras. Com a missionária Rosana Félix, pela sua Rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração. Rádio Fé em Ação. Fratelli Massas Caseiras. Fratelli Massas Caseiras. Temos diversas massas caseiras: pães, cuca, rondelli, tortei, lasanha, macarrão, pizzas, empadão. Fratelli Massas Caseiras, em Boa Vista de Aparecida do Paraná. Telefones 45 9980 6348 e 45 9128 1643. Esse é o seu ponto de parada. Fratelli Massas Caseiras. Agora ficou mais fácil você realizar o sonho da casa própria. A Imobiliária Casa Manaus vende casas 2 e 3 quartos em vários bairros da cidade de Manaus. Casas novas e também com condomínios fechados. Saia do aluguel e compre sua casa própria. Ligue agora para a Imobiliária Casa Manaus. Contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Repetindo para você, contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Realize seu sonho de ter sua casa própria. Fale com o consultor Jackson Gama. Imobiliária Casa Manaus. A Casa de Oração Fogo e Glória convida você e sua família a estar participando dos cultos que acontecem todas as segundas-feiras. Culto da hora nona, às 15 horas. Quarta-feira, culto de busca do Espírito Santo, às 19 horas. Sexta-feira, culto de cura e libertação, às 19 horas. Domingo, 2 cultos da família, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Venha e traga sua família para receber as bênçãos do Senhor. Casa de Oração Fogo e Glória está localizada na Rua Eldorado, Antiga Rua 13, número 46, Monte Sinai. Casa de Oração Fogo e Glória. Venha unir sua fé com a nossa e receber o melhor de Deus em sua vida. Participe dos cultos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança e depois deixe a sua receita aos cuidados da Drogaria Cunha. Atendemos todos os dias das 8 às 22 horas. A Drogaria Cunha fica localizado no coração do bairro Ouro Verde, na Avenida Desembargador Felizmino Soares, número 2. Drogaria Cunha. O melhor atendimento espera por você. Também temos o Disque Entrega. Isso mesmo, o Disque Entrega, onde você não paga taxa de entrega. Pensou em remédio? Pensou a solução? Drogaria Cunha, 3248-9994. 3248-9994. Esse é o telefone do Disque Entrega. Ligou, pediu, chegou. Drogaria Cunha. Você está na escuta da Rádio Fé em Ação. É o momento quando Josias faz a reparação do templo e encontra dentro do templo que estava em processo de reconstrução, ele encontra o livro da lei. E ele iniciou o seu reinado, sabe com quantos anos de idade? Sabe quantos anos Josias tinha quando ele assumiu o reinado? A Bíblia diz que ele tinha 8 anos de idade. Era uma criança, não era? 8 anos de idade. Com certeza ele não tinha a experiência que se requereria de um rei, mas ele tinha o direito ao reinado. Então a sua mãe, que era uma mulher muito especial, assumiu juntamente com ele e com os indivíduos que respondiam pela liderança do reino. E o reino estava passando por um momento muito tumultuado e muito tenebroso, porque o avô de Josias chamava-se Manassés.
Manassés reinou em Judá 55 anos e foi talvez o pior rei que Judá teve, porque ele não somente permitiu a devassidão do reino, como ele mesmo introduziu no reino muitas e muitas práticas absolutamente contrárias ao propósito de Deus, até levar para o templo as imagens de escultura. Ele levou, construiu até os altos onde se praticavam o culto das prostituições vestais. Ele fez até um sacrifício do seu próprio filho a Moloque. Então foi um rei que em tudo por tudo devastou o reino de Judá, o reino do sul. Logo que ele morre, ele é substituído pelo seu filho Amon, que vai reinar apenas 2 anos. Ele era avô de Josias, agora o pai de Josias vai reinar 2 anos e vai ser pior do que o seu pai. Então a situação se agravou muito, mas foram só 2 anos. Então ele morre assassinado por conta dos seus desmandos. Os próprios súditos acabaram por matá-lo dentro da sua própria casa. Então agora surge uma vacância no reino. E o filho, que era agora o herdeiro natural, é o Josias, com essa idade mínima. Mas o Josias vai crescendo e vai se desenvolvendo com o apoio dos líderes do reino. E a Bíblia diz uma coisa interessante, no capítulo 22, verso 2 diz assim: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou do caminho de Davi seu pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Josias adotou que pai? Davi. Ele adotou como herança paterna o nome de Davi, a linhagem de Davi, os valores e princípios de Davi. Porque se ele fosse depender da sua linhagem paterna, ele estava complicado, né? Tanto por parte do avô como por parte do pai, ele estava num mar de destruição. Mas interessante, embora ele fosse muito novo, embora ele estivesse aqui com uma idade aproximada de 16 anos, ele era uma pessoa que buscava ao Senhor e estabeleceu para si andar nos caminhos de Davi, seu pai. Então ele adotou uma nova paternidade para não se deixar influenciar negativamente por aquilo que estava acontecendo. E ele começou a fazer uma reforma, uma restauração, para tentar consertar a herança que ele recebeu dos seus pais e do seu avô. E ao fazer esta reforma, ao tentar consertar aquela bagunça tremenda que se tornou o reino de Judá, ele mandou fazer a reforma do templo que estava abandonado. Sabe o que aconteceu durante os desmandos de Manassés e Amon? O templo foi abandonado. O templo foi desativado em certo sentido. Estava, diz a Bíblia, cheio de rachaduras, de infiltrações e cheio de ídolos, cheio de objetos estranhos ao culto do Senhor, cheio de coisas que Deus disse que não deveriam entrar de jeito nenhum na casa do Senhor. Então descaracterizou totalmente o santuário, descaracterizou totalmente o templo. Mas quando Josias, que se propôs a andar nos caminhos de Davi, diz a Bíblia que ele inclinou o seu coração ao temor do Senhor. E Deus o reconheceu e o abençoou. E ele mandou a certa altura da sua vida, ele estava com 26 anos, quando ele mandou fazer a restauração do templo. E foi fazendo esta restauração do templo, aconteceu um fato curioso. Quando as pessoas estavam envolvidas nesta reparação do templo, e olha só, deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia. Então disse o sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu.
O que eles encontraram no meio dos escombros? Encontraram o livro da lei. Veja aí no capítulo 22, depois vocês leiam em casa, porque é muito bom ler o capítulo 22 e o capítulo 23. Eles encontraram o livro da lei. Agora aqui vale a pena parar para uma reflexão. Onde é que estava o livro da lei? Dentro do templo. Dentro do templo. Mas só que o templo estava desativado, estava em processo de deterioração. Então o livro da lei estava dentro do templo, mas estava perdido, estava empoeirado, estava intocado dentro do templo, dentro do santuário. Então, meus irmãos, olha que situação trágica. O livro da lei, que devia ser o governo do povo, estava dentro da casa de Deus, anulado, aí colocado de lado, deixado no canto, e tendo sido desprezado o livro da lei na casa de Deus, perdido na casa do próprio Deus, perdido no templo do próprio Deus. Olha que coisa, que situação triste. A palavra de Deus, que devia ser o norte para a vida do povo, e o templo, que era o centro, o lugar da adoração, tanto o templo estava deteriorado, quanto a palavra de Deus estava perdida dentro desse templo em processo de destruição. Quantas vezes nós vamos olhar para uma situação dessa, a palavra de Deus perdeu-se? E às vezes eu fico pensando, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Já pensou em quantas vidas onde a palavra de Deus podia habitar e fazer uma tremenda diferença, mas esta palavra se perde, porque estes templos estão muitas vezes em processo de deterioração. Às vezes esses templos estão consagrados a outros deuses. Às vezes esse templo, que devia ser o templo do Espírito, está consagrado a outras situações que se distanciam do propósito e do cuidado de Deus. Aquela palavra que podia e que foi de fato uma dádiva de Deus para o seu povo, e nós pregamos recentemente, quando Moisés subiu ao monte para trazer de lá a palavra de Deus, que seria a constituição, a norma para a instrução e orientação do seu povo. Lá embaixo encontrou o povo fazendo um bezerro de ouro, não foi? E então, o que eles fizeram? Substituíram a presença de Deus e a liderança de Moisés por um Deus alternativo, um bezerro de ouro. Aí vocês vão falar assim, mas foi uma situação única e particular na história. Não foi. Se você olhar na Bíblia, quando o reino de Deus foi dividido depois da morte de Salomão, por causa de uma briga entre o filho de Salomão, Roboão, e uma pessoa que pretendia assumir a liderança no lugar de Salomão, chamado Jeroboão, eles se desentenderam, porque esse Jeroboão queria ocupar à força o trono, e o filho de Salomão não concordou, de modo que houve uma ruptura. Mas esse Jeroboão conseguiu levar 10 tribos com ele, e foram chamadas as 10 tribos que formaram o reino de Israel. Enquanto as 2 tribos que ficaram com Roboão, ficaram no sul, foi Judá e Benjamim. Este Jeroboão, sabe o que ele fez quando ele assumiu a liderança do povo de Deus, com esse cisma que aconteceu depois da morte de Salomão? Ele construiu 2 bezerros de ouro, 2. Em vez de um, construiu 2. Botou um em Betel e botou outro em Dan. E instruiu o povo, incentivou o povo a ir adorar um bezerro de ouro em Betel e a ir adorar um bezerro de ouro em Dan. Então você vê que o povo muito facilmente se desvia dos caminhos de Deus, e muito mais facilmente se desvia quando a palavra de Deus, que é o norte, a palavra de Deus, que é a instrução, a palavra de Deus, que é a orientação, se perde dentro do próprio templo, onde ela deveria ser a força pujante, onde ela deveria ser o elemento determinante para orientar, conduzir, instruir. Mas olha só o que aconteceu com Josias, quando mandou recuperar o templo. O que encontrou no meio dos destroços? A palavra de Deus empoeirada, perdida e não lida e não compreendida. Quando o sacerdote Ilquias descobre a palavra, ele olha a palavra,
Olha que coisa interessante, ele nem sabia mais nada sobre a palavra. Ele estava ignorante totalmente, era o sacerdote, mas divorciado da palavra. O perigo é nós termos uma religiosidade divorciada da palavra. O perigo é nós termos uma liderança que não se pauta pela palavra, que não se limita e não se orienta e não se dirige pela palavra. E muitas vezes o grande erro é esse. É quando nós vamos paulatinamente, gradativamente abandonando a palavra de Deus e por isso vamos ficando com a liberdade de construir nossa religiosidade e às vezes construímos nossos próprios elementos de adoração, porque a palavra foi esquecida, foi abandonada e foi substituída, porque a palavra que era o elemento de instrução foi esquecida, foi abandonada. Então o que é que puseram no lugar? Puseram no lugar aquilo que foi relatado na vida de Manassés. Um conjunto de ídolos, um conjunto de objetos de adoração, até o sacrifício do seu filho ao deus Moloque, ele fez. Por quê? Porque a palavra de Deus que instrui em santidade, retidão e justiça estava esquecida. E eles agora vão construindo a vida de acordo com a sua própria compreensão e entendimento, mas divorciada e distante da palavra de Deus. Não é assim? A palavra foi substituída, a palavra foi desprezada, a palavra foi abafada. Por isso que nós como igreja temos que ter muito cuidado para não deixar a palavra de Deus perdida, para não deixar a palavra de Deus descuidada, para não deixar a palavra de Deus intocada em qualquer prateleira ou em qualquer estante e nossos corações vazios de conhecer esta palavra. Não sei se os irmãos se lembram, com certeza se lembrarão, daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles, depois da ressurreição de Jesus, caminhavam de Jerusalém para Emaús. E eles iam falando entre si, e Jesus, depois da ressurreição, aproxima-se deles, sem que eles o percebessem. E ele pergunta assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E eles respondem assim: só tu és peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas que aconteceram lá nesses últimos dias? Como mataram Jesus, varão poderoso em palavras, em obras. Então, eles estavam falando sobre o Evangelho, mas eles não tinham uma experiência viva com o Evangelho, porque embora conhecessem o Evangelho teoricamente, até criticaram Jesus como se Jesus não o conhecesse. Mas eles iam para Emaús e estavam tristes no caminho. Saber sobre o Evangelho é uma coisa boa, mas saber sobre o Evangelho e não praticar é uma coisa triste, é uma tragédia, espiritualmente falando. Então, quando eles se deram conta de que Jesus, que falava com eles, estava junto com eles e havia ressuscitado, estava presente na casa deles, eles então pensaram assim: nosso coração ardia quando pelo caminho ele nos falava e nós nem nos dávamos conta. E então eles voltaram trazendo o testemunho de um evangelho poderoso, de um Cristo vivo. Então a escritura muitas vezes pode ser até um elemento não perdido, mas pode ser um objeto de decoração. Eu já vi em muitas casas as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, botam em cima de uma cristaleira, de um móvel, e elas passam ali todo dia e aquela Bíblia aberta ali em cima, mas não faz mais do que deixar aquilo como um objeto de decoração e um objeto religioso. Mas no dia a dia não folheiam, no dia a dia não estudam, no dia a dia não compreendem e não praticam e não aplicam na vida. Então, respeitar a Bíblia é ótimo, respeitar a palavra de Deus é excelente, mas a palavra de Deus é apenas uma letra. E a Bíblia diz que a letra é morta. O que vivifica essa letra é o Espírito Santo de Deus, quando ele aplica essa letra ao nosso coração e ao nosso entendimento. Então a palavra se perdeu porque não era utilizada, a palavra se perdeu porque não era importante, a palavra se perdeu porque não era interpretada, lida ou seguida como instrumento norteador. A palavra se perdeu porque foi desprezada. Então esta palavra que se perdeu não poderia nunca ser um instrumento de Deus
Porque não era lida, não era meditada, não era referenciada. Então foi isso que aconteceu lá e acontece conosco às vezes. A Bíblia diz assim: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida, porque a Escritura propriamente indica o caminho para o encontro com Deus. A Escritura não substitui Deus, mas ela é um indicativo de que nós estamos buscando o entender, o compreender e o agir de Deus. Então a Escritura deve ser estudada para que nós descobramos os caminhos, os passos que nós precisamos dar para ajustar a nossa vida aos propósitos de Deus. Foi isso que aconteceu com Josias. Quando Josias recebe do sacerdote e do escrivão Safã aquele livro da lei, a primeira coisa que eles fazem ao descobrir o livro foi fazer uma leitura do livro. O que está escrito nesse livro? A coisa curiosa é que quando eles chegam para Josias e Josias faz a leitura do livro, Josias diz assim: ó, se tudo que está escrito nesse livro for absolutamente verdadeiro, nós estamos com a vela. Vai ser o pior juízo de Deus sobre essa nação. Por quê? Porque nada do que nós estamos fazendo como nação combina com o que está escrito nesse livro. Ao contrário, tudo que está escrito nesse livro mostra que nós estamos totalmente fora do rumo, totalmente fora do trilho, totalmente fora do propósito do Deus soberano que nos criou e nos tirou do Egito. Então, quando Josias faz essa leitura e sente esse impacto, ele fica preocupado. E ele diz assim: será que nós estamos interpretando corretamente? Será que nós estamos entendendo bem? Será que é assim mesmo? Então ele diz aos seus auxiliares: vocês vão procurar a profetisa Hulda, que ela vai nos ajudar a entender se esta palavra é de Deus ou se esta palavra não é de Deus. Até aí ele ainda estava na dúvida. Ele precisava validar aquela palavra. Ele queria uma voz profética que validasse aquela palavra. Ele queria que aquela palavra fosse esclarecida no seu coração como a verdade de Deus. E a profetisa que vai receber lá, ela vai dizer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só, quando a profetisa é consultada, no capítulo 22, verso 16, assim: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro todas as palavras que eu, o rei de Judá, todas as palavras que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os teus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, quando ele manda para a profetisa fazer uma avaliação daquela lei, a profetisa manda de volta para ele uma informação: tudo que está escrito neste livro vai acontecer como um juízo sobre Judá, porque Judá se desviou dos caminhos de Deus. Então a palavra de Deus, ela é escrita para nos instruir a respeito dos nossos desvios do propósito de Deus. Se Deus tem um propósito para a nossa vida, onde está escrito esse propósito? Na sua palavra. Como é que nós devemos organizar as nossas vidas? Mediante o estudo e a compreensão da palavra. Como é que nós podemos observar e organizar o nosso caminho? Observando a palavra do Senhor e praticando a palavra do Senhor, como algo que nós fazemos regular e sistematicamente, com o objetivo de ajustar a nossa vida. Josué, quando foi chamado por Deus, Deus falou com ele: olha, você vai ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na lei do Senhor. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. E
tudo quanto você fizer prosperará, por causa dessa observância da palavra. Mas se a palavra está perdida, se a palavra é apenas um elemento de decoração, se a palavra é algo que nós temos como um outro livro qualquer, pode ser que esta palavra, embora importantíssima para Deus, é irrelevante para nós, se nós não a usarmos como instrumento de direção, de orientação e de instrução. E a palavra é importante para abrir o nosso entendimento e o nosso coração sobre os propósitos de Deus, sobre os caminhos de Deus. E foi o que a profetisa falou. Estes acontecimentos que estão ocorrendo no reino de Judá serão objeto de um juízo. Mas você, Josias, vai ter um tratamento diferenciado. Você, Josias, vai ter um tratamento diferenciado, sabe por quê? Porque quando você ouviu essa palavra, você rasgou as suas vestes, você chorou, você sentiu profundamente o desvio deste povo. Como rei, você se condoeu da situação. Então você vai ter um tratamento diferenciado. É importante saber que Deus não nos julga aleatoriamente, não. Se nós formos fiéis à palavra, se formos sinceramente humildes no buscar o ensino da palavra, se nos orientarmos pelo escrito do Senhor, se instruirmos os nossos caminhos, certamente que o Senhor olhará a sinceridade do nosso coração, e muitas vezes essa palavra vai tocar a nossa vida e vai nos convencer do juízo, vai nos convencer do pecado, vai nos convencer da justiça, e o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Diz a Bíblia que a tua palavra, Senhor, é a verdade que o Espírito Santo usa para nos dirigir, é a verdade que o Espírito Santo usa para nos conduzir. Então nós temos que ter essa sensibilidade, e quando a palavra apontar um erro nosso, quando a palavra apontar um desvio nosso, ao invés de ficarmos chateados com a palavra, ao invés de ficarmos chateados com a profetisa, ao invés de ficarmos chateados com o pregador, ao invés de ficarmos chateados com o professor da escola dominical, nós devemos dar graças a Deus, porque a palavra é viva, eficaz, e está nos instruindo, está nos orientando, está nos ajudando a ajustar os nossos passos, para evitar o juízo sobre os desvios, como foi no caso de Judá. A palavra, pois, é instrumento de Deus. Se lembram daquele evangelista Filipe, que estava no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, quando ia o eunuco da rainha de Candace lendo na carruagem uma passagem da Bíblia? A passagem que ele lia era o profeta Isaías. Quando ele estava na carruagem, o que o Filipe fez? Aproximou-se dele e fez uma pergunta. Se lembra qual foi a pergunta? Entendes tu o que lês? O Filipe, evangelista, vira para o eunuco da rainha de Candace. Entendes tu o que lês? O que ele responde? Como entenderei se não houver quem me explique? Como entenderei se não houver uma igreja pregando? Como entenderei se não houver um louvor ensinando? Como entenderei se não houver uma escola dominical? Como entenderei se não houver uma leitura dedicada? Como entenderei se não houver meditação? Como entenderei se não houver oração? Como entenderei se não houver humildade para submeter o meu entendimento ao entendimento da palavra, mediante a liderança do Espírito Santo? Como entenderei se não houver? Então ele sobe e explica ao caminhante. E ao explicar, o caminhante entende. E diz assim: o que impede que eu seja batizado? Filipe diz: nada impede, se crês de todo o teu coração. O entendimento da palavra produziu um testemunho, produziu batismo, produziu transformação de vida. Foi assim que aconteceu com Josias. Ele teve a sua vida impactada quando a profetisa disse para ele: olha, esse juízo vai ser grande sobre a nação de Judá. Então o que ele faz? Olha, ele resgatou a palavra, ele leu a palavra, ele entendeu a palavra. Agora o que falta fazer? Praticar a palavra. Então quando eles descobriram a palavra, ótimo, descobriu a palavra, mas aí leram. Quando leram, diz: rapaz, isso aqui é sério. Foram procurar a validação da profetisa, a palavra profética, isso é verdadeiro. Então eles leram a palavra e entenderam a palavra. O que Josias faz?
Josias reúne o povo, reúne a nação, reúne a liderança e diz: de acordo com esse livro, nós precisamos fazer uma grande revisão na nossa nação. Precisamos fazer uma revisão na república. Precisamos fazer uma revisão em todos os segmentos. Precisamos fazer, porque nossos caminhos estão absolutamente divorciados do propósito dessa escritura divina. Não foi para isso que Deus nos constituiu um povo. Não foi para isso que Deus nos constituiu uma nação. Não foi para isso que Deus nos constituiu seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Não foi para vivermos esse destrambelhamento. E então Josias chama o povo, e o povo sente o impacto daquela mensagem. E há uma oração, e há uma celebração de jejum, e há um arrependimento, e há uma revisão dos caminhos. E Josias começa então a fazer uma limpeza, começando pelo templo. Tira todos os ídolos, tira todas as coisas, desfaz aquelas casas de prostituição, vai desmantelando tudo aquilo, fazendo uma reforma geral no reino, para depois, no final, celebrar a Páscoa, para recuperar a compreensão daquele tempo que eles saíram do Egito sob a bondosa mão de Deus e chegaram até ali como uma nação constituída. Meus irmãos, o grande problema é quando nós nos esquecemos da história de Deus nas nossas vidas, ou esquecemos da história que Deus pode escrever na vida de cada pessoa, que ouvindo a palavra, entendendo a palavra e praticando a palavra, se torna uma vida de acordo com o propósito e os princípios de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai até o interior da alma, que vai lá dentro do nosso coração, e serve para discernir a intimidade de cada um de nós, serve para discernir as intenções e motivações dos nossos corações. Então a palavra de Deus, ela é reveladora de quem nós somos. A palavra de Deus é reveladora do que nós pensamos. A palavra de Deus revela as nossas ações, as nossas atitudes. A palavra de Deus vai mostrando o que é o projeto de Deus e vai mostrando quem nós somos frente ao projeto de Deus. Então a palavra de Deus nos induz ao arrependimento. A palavra de Deus nos induz a uma transformação de vida. A palavra de Deus nos induz à santificação. A palavra de Deus nos induz a um ajustamento da nossa vida ao propósito de Deus, para evitar o juízo de Deus, para evitar a destruição prometida. Porque Deus falou: para ter um povo desse jeito, não é meu povo, não quero esse povo. Não foi para este fim que eu constituí esse povo. Então Deus recolhe a sua mão. Mas você quer a mão de Deus recolhida de sobre a sua vida? Claro que não, nem eu. Então não vamos deixar que Deus recolha a sua boa mão de sobre a nossa vida. Vamos resgatar a palavra. Vamos buscar a palavra onde ela estiver. E vamos guardá-la no nosso coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração. Transformai-vos pela renovação da mente, para ter a mente de Cristo, para viver o que é bom, perfeito e agradável. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes. Então, meus irmãos, nós queremos a paz, queremos a harmonia, queremos a segurança, queremos a sabedoria, queremos as portas abertas, queremos todos os tesouros de Deus. Mas se não buscarmos na palavra maneira de andar e agir, então Deus não está comprometido conosco, porque Deus tem compromisso com esse caminho. E Ele diz: ande nesse caminho e tudo quanto você fizer prosperará. Então Ele nos indica. E essa indicação está na palavra. Então ame a palavra, resgate a palavra, estude a palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina, ela clareia, ela ajuda a que nós saiamos dos descaminhos e voltemos para o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Faz sentido, meus irmãos? Faz? Interessante, é importante praticar a palavra.
começando por cada um de nós, extensiva a nossa igreja, e se possível que nós influenciemos essa sociedade a conhecer, entender e praticar a palavra de Deus, que é a função da igreja, é o projeto da igreja, é tornar essa palavra conhecida. Que palavras de Deus nós precisamos hoje? Que coisas estão no templo do Espírito que são as nossas vidas? Será que lugar ocupa a palavra de Deus na nossa espiritualidade, na nossa vida? Quando Jesus falou do semeador, uma parte da semente caiu no meio dos espinheiros e cresceu e foi logo sufocada. O que sufoca a palavra de Deus na nossa vida? A nossa correria, a nossa agenda tão abarrotada, o nosso tempo diluído com outras coisas. Quando muito pouco tempo sobra, já mortos de cansados, talvez não haja nem tempo para uma leitura meditativa, uma reflexão. Vir à igreja às vezes é melhor estar em outro lugar do que na igreja. A igreja tem o compromisso de pregar a palavra. A igreja tem o compromisso de alertar. A igreja tem o compromisso de ensinar. A igreja tem o compromisso de clarear na mente das pessoas a palavra de Deus e incentivar as pessoas a aceitar e vivenciar a palavra de Deus, para que elas se tornem herdeiras das grandes bênçãos de Deus. A igreja, nosso trabalho, nosso louvor, nossa adoração, nossas orações, tudo isso é importante. A letra de fato é morta se o Espírito de Deus não a aplicar em nossos corações. Então eu queria encerrar aqui pedindo aos irmãos que curvem suas frontes, que orem por um momento e que façam essa pergunta simples: que lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida? Que lugar a palavra de Deus ocupa na minha trajetória? De que maneira a palavra de Deus está influenciando a minha vida? Quanto da palavra de Deus eu estudo, compreendo e pratico? Quanto da palavra de Deus eu estou botando em prática diariamente na minha vida? Quanto da minha vida está sendo ajustada aos propósitos de Deus pela prática da palavra de Deus? Pelo conhecimento da palavra de Deus, pela experimentação da palavra de Deus. Então é importante, porque esta palavra é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar os pecadores. Nesse espírito e nesse sentimento, vamos cantar ao Senhor. Josias terminou a sua jornada refazendo tudo que seu avô e seu pai desfizeram. Tudo que eles deixaram de errado, Josias trabalhou por reconstruir. Nosso trabalho não é criticar o Manassés nem o Amon. Nosso trabalho é imitar o Josias e fazer o que estiver ao nosso alcance para que o reino de Deus avance e avance em santidade, retidão e justiça. Que as nossas vidas sejam instrumentos para esta finalidade. Amém? 24 horas de louvor no seu rádio.